hoje aqui para falar de um tema importantíssimo para nós imigrantes, não é mesmo? Que é a questão da integração. Na verdade, a gente vai tentar desmistificar, né, o conceito. Há muita... Como virou um tema da moda, a gente parece que tudo é integrar. E a gente vai mostrar, tentar falar um pouquinho, aprofundar um pouquinho mais nesse conceito. Integrar-se, porque na verdade integrar-se é muito mais que apenas viver em outro lugar. É sobretudo sentir parte desse lugar. E hoje vamos aprofundar um pouquinho mais nesse conceito. Bom, eu acho, Rui, que a gente pode começar justamente falando da diferença entre integração, assimilação e inclusão. Exatamente. Essa questão de integrar, ela tem muito a ver com você, aquele sentido de pertencimento, né? De pertença a um local, né? Muito mais do que simplesmente viver naquele local. Tem gente que acha que eu vou mudar para o outro país, basta ir para lá e levar tudo que eu sou para aquele país, pronto, e transformar o país de acolhimento naquilo que era o seu país de origem. Né? É mais ou menos o seguinte, se eu conseguir, no nosso caso aqui dos brasileiros, se eu conseguir viver no Brasil aqui, eu estou integrado. Exatamente. Esse é o conceito errado, né? Exatamente. Acho que basta, eu consegui, aluguei, arrumei documentação, pronto, já estou integrado. Não é assim que funciona. Exatamente. Integrar também é se conectar com a nova cultura, mas mantendo a sua identidade. Quer dizer, você não precisa abrir mão de ser brasileiro para estar integrado em Portugal. Esse é o grande desafio. É um processo de mão dupla, mas é um grande desafio. É você, por exemplo, no caso Brasil-Portugal, é você vir para Portugal, sentir-se em Portugal bem, confortável, acolhido, mas não deixar de ser brasileiro. Exatamente. Nesse sentido, acho que a gente pode apontar aqui alguns fatores que influenciam diretamente esse processo de integração. Aqui eu poderia pontuar o idioma. Idioma é interessante porque fica parecendo assim, para o brasileiro é fácil, porque o idioma é o mesmo. Esse é um ponto importantíssimo. Mas não integrar, inclui o brasileiro também, estudar o idioma português de Portugal. Porque né, a gente chega aqui e começa a lidar com expressões que não são expressões que a gente está acostumado no Brasil. E isso gera um desconforto, né? Exato. Porque, na verdade, não é que você tenha que abrir mão da sua brasilidade, né, na fala, do seu jeito brasileiro de falar. Porque não tem erro no português brasileiro, né? É a língua portuguesa com outras... com todo o envolvimento da cultura brasileira. É muito mais do que simplesmente uma questão de vocabulário. Exatamente. É uma questão de interpretação. E a gente, lá no Brasil, interpreta uma frase de uma forma e aqui em Portugal de outra. O exemplo básico, isso clássico, gera muitos... clássico disso é terrinha. A terrinha. E os portugueses ficam chateados, incomodados quando a gente fala assim, eu fui lá na terrinha. Porque eles, aqui em Portugal, eles são bem mais literais do que a gente. A gente é muito mais... o sentido conotativo da coisa é mais metafórico. Aqui não, aqui é bem literal. Então, assim, quando ele fala terrinha, ele está pensando numa terra pequena. Porque Portugal é pequeno, então estão menosprezando, os brasileiros estão menosprezando... Ainda mais que o Brasil é o oposto disso, né? Gigante. É continental. Então, quando fala terrinha para eles, fica parecendo assim, estão querendo menosprezar Portugal. Quando para o brasileiro, a gente leva por diminutivo tudo... Aquele que é carinhoso. Exatamente. Então, para nós, a gente fala, eu vou para minha terrinha, é a terrinha do meu coração, é a terra... O Brasil é a nossa terrinha do coração. Exatamente. Então, assim, parece uma bobagem, mas isso gera em situações de pessoas, ainda mais hoje em dia que as pessoas estão muito com as emoções à flor da pele por causa dessa questão da imigração, que é uma novidade para Portugal. Esse é o grande problema. Portugal sempre mandou muito e recebeu pouco. Não tinha essa experiência da recepção, da recepção, como a gente diz lá no Brasil, do estrangeiro. Então, isso para eles é algo novo que eles também precisam aprender. Exatamente.
A gente poderia colocar, pontuar também como fatores que influenciam o acesso à informação. Que é fundamental, né? É saber como que as coisas funcionam no local. Não é saber onde que você vai para buscar uma tal documentação, quais os direitos e deveres que você tem que ter. Exatamente. Não é? E é interessante que às vezes a gente escuta muito, mas no Brasil fazem desse jeito. Lá no Brasil faz desse jeito, aqui não faz. E você está aqui, então você vai ter que fazer do jeito que se faz aqui. Lá eu nunca precisei desse documento. Aqui precisa. Aqui precisa. Pronto. Lá eu nunca usei esse documento. Aqui você usa. Entendeu? Tá certo, tá errado? Não é certo ou errado. Não é uma questão... É como funciona aqui. Exatamente, não é uma questão de certo ou errado, melhor ou pior. É uma questão de... Brasil tem as suas regras, Portugal tem as suas regras. Estou no Brasil, sigo as regras do Brasil. Estou em Portugal, sigo as regras de Portugal. Simples, a conta fecha. E essa questão da informação basta diretamente também para a questão econômica. Muitas vezes pagando o que eles chamam aqui de coimas, né, que são as multas, né, lá no Brasil, de coisas que, se você soubesse que era simplesmente ter feito de uma outra forma ou num outro prazo, não teria que pagar. Exatamente. E aqui elas são pesadas. São pesadas. E a gente acaba caindo nisso, por mais atento que seja, a gente acaba caindo nisso. Então, o importante quando você pensa em migrar é já buscar essas informações. E aquelas informações que você não conseguiu antes, né, estar atento a elas aqui, e antes de tomar uma atitude, uma decisão, fazer alguma ação importante, buscar essas informações. E hoje em dia tá muito fácil conseguir informação. E é um ponto importante buscar informação em fontes oficiais, né, Rui? Porque com também... credibilidade. Exatamente. Buscar informação no YouTube, no Instagram, né, com os influencers, que muitas vezes estão vivendo exatamente o que você está vivendo. Eles também estão a descobrir as coisas, né? E nem sempre tem o conhecimento exato do que é ou do que não é. Outro ponto importante muitas vezes, a informação que a pessoa deu está corretíssima num determinado momento. Num determinado tempo. Ainda mais aqui, que todo dia muda. Aqui as coisas mudam. Aquilo que valia 2 anos atrás, né? Eu estou colocando 2 anos, mas a gente sabe que é 2 meses. Deixa eu te falar, aquilo que valia semana passada já não está valendo. Já não vale mais, às vezes. Então, às vezes, a pessoa vai lá, posta na rede social, posta no YouTube da vida, ou aqui mesmo, escuta um programa de rádio nosso aqui de 3 meses atrás. De 2020. E acha que aquilo está valendo. Não. Tem que estar atualizado. Tem que procurar não só uma fonte oficial, segura, mas ela tem que ser buscada permanentemente para verificar se aquela informação as atualizações ainda é uma informação válida. Exatamente. Outro ponto que a gente poderia colocar aqui que influencia nesse processo da integração é a disposição pessoal. Essa é uma questão que, né, a gente brinca muito, né? Eu saí do Brasil, mas o Brasil não saiu dentro de mim. Essa questão pessoal, ela envolve não só questões internas da própria pessoa, como questões de como viver em comunidade, né? Muitas vezes a pessoa não consegue se integrar porque ela não consegue se integrar, não é porque ela veio para Portugal, é porque ela tem dificuldade de se integrar em qualquer lugar que ela esteja. Então, essa pessoa ela tem que procurar um apoio, ela tem que procurar uma ajuda. Muitas vezes ela estava integrada ali no próprio país, né? Exatamente, né? Às vezes a pessoa muda de bairro. E já não consegue se encaixar. Já não se encaixa. Exatamente. Lá no Brasil, né? Exatamente. Mudar de cidade, não. Ou muda de estado, né? E sente falta da comidinha dele lá do Nordeste. Aí eu usei o termo comidinha, tá vendo? Né? Sente a falta da comidinha dele lá do Nordeste, sente falta daquela coisinha que tinha lá. E aí muda para um outro país e isso ainda é mais potencializado, né? Quer dizer, há uma necessidade da pessoa estar aberta a essas novas experiências, saber que ela tem que estar preparada psicologicamente, emocionalmente, para essa nova vida que é viver com pessoas diferentes, com pessoas que pensam diferente, que agem diferentes, que está fora da sua bolha, do seu mundinho. Pois é, mas isso já tem que ser refletido no momento em que você toma a decisão de mudar de país. Porque a partir do momento que você toma a decisão de mudar do seu país, de ir para uma outra cultura, uma outra experiência, você tem que estar aberto
você tem que ser mais flexível, na verdade, né? Você vai quebrar muitos paradigmas, muitas certezas suas vão por água abaixo, isso é fato. Exato, é porque às vezes a pessoa tá lá, ela pensa assim, não, eu vou mudar e é só eu me adaptar. Como se fosse uma coisa simples. Ela nunca viveu essa experiência, muitas vezes, dessa mudança mais drástica que é a imigração, né? E aí, ela, quando chega aqui e vê essa realidade diferente, essa realidade em que as pessoas estão mais voltadas ao seu mundo próprio, que não é o mundo do Brasil, que não é o jeito de agir do brasileiro, aí que você enfrenta essa realidade de frente, que você realmente vivencia isso, por mais que você fale assim, não, eu sou uma pessoa que eu sei lidar bem com as pessoas. Me adapto fácil. Uma coisa é você fazer isso no seu próprio país, na sua própria cidade. Ou então quando você está a passeio, né? Exatamente. O turista se adapta a tudo, tá tudo lindo. Ele tá circulando somente onde não há problemas. Porque os pontos turísticos geralmente não existem problemas. Lembrando que a forma com que se trata o turista é diferente. Exatamente. Você, enquanto turista, é tratado de uma forma. Quando você vem para morar aqui, o tratamento já muda. Você vai ser tratado como um local. Como um local. Uma coisa é você receber uma visita na sua casa. Você vai tratar bem, a visita é muito bem recebida e tal, porque você Aquilo sabe que passar errado, você releva. Você sabe que a pessoa está ali, vai ficar um tempinho, vai embora, pronto. Que tem um desconhecimento de algumas coisas. Vai levar uma boa impressão da sua casa, não é? Exatamente. Outra coisa, a pessoa vem morar na sua casa. O tratamento é diferente. É exatamente essa a percepção que a gente tem que ter. Eu sou tratado... Porque fica parecendo o seguinte, eles tratam bem o turista só porque estão interessados no dinheiro. Não é isso. É porque é a questão do tempo, da temporalidade, é transitório. Então vai levar uma boa impressão. É como se fosse uma visita na sua casa. Você trata bem uma visita porque ela é uma visita transitória, quer levar uma boa impressão na sua casa e pronto. Agora, se ela vai morar na sua casa, aí... ela tem que se adaptar à sua casa. Minha casa, minhas regras, aí já muda tudo. Exatamente. Entendeu? Aqui funciona desse jeito, agora eu já não vou tolerar certas coisas que eu toleraria numa visita. Claro. Entendeu? Claro. Agora, é uma mão, como eu falei lá no começo, é uma via de mão dupla. Um outro ponto que vai influenciar também na integração é a receptividade dos locais também, porque tem esse outro lado. A comunidade tem que estar preparada para receber. Nesse ponto, o brasileiro está mais acostumado a receber do que enviar. Então, quando um imigrante português vai para o Brasil, ainda que existam problemas, claro, nem tudo são mar de rosa. E vai lidar com o ser humano. Ser humano vai existir de tudo em qualquer lugar. O brasileiro está mais acostumado a receber, seja de outros países, seja do próprio Brasil, porque é costume lá do Brasil ficar imigrando, né? Aí sai de uma cidade, vai para outra, a mobilidade lá dentro do Brasil. Tem que lembrar que o Brasil é um continente, né? Então, por exemplo, sair do sul do Brasil para o Nordeste... é como aqui sair de Portugal e ir lá para a Inglaterra. Então, Portugal, que esteve durante séculos acostumado a enviar os seus cidadãos para outros países, agora começou a receber. E eles não têm essa cultura de receber um imigrante de uma maneira mais sistemática. Claro que sempre teve imigrantes chegando em Portugal, mas não que causasse esse impacto que está causando na sociedade. Que influenciasse diretamente o dia a dia dos nativos, né? Dos locais. Exatamente. Então isso é fundamental, né? Todo um preparo, eu acho que isso passa por governo, passa por associações, muitas passa campanhas, por campanhas, né? Na comunidade, das escolas, de o que é uma vida de imigrante, como que esse imigrante impacta na sua sociedade, o que ele traz de bom. Porque ele não vem trazer só coisas ruins, ele vem trazer coisas boas. É importante essa imigração, ela é boa para todos os países. Basta ver, por exemplo, países que cresceram muito, são países que receberam muito imigrantes. O Brasil, quando ele teve o boom dele, foi quando ele recebeu os italianos, os alemães e tal, porque trouxeram uma mão de obra. Agregaram valor, né? Mão de obra, pensamentos novos. Os Estados Unidos é um país que é o que é hoje, porque é um país feito sob imigração, né? E isso é importante. Agora, tem que saber receber e isso necessita um certo preparo da sociedade. Eu acho que
também os locais, e a importância, né, de associações como a UAI, que trazem esse olhar de quem está chegando com o olhar de quem está aqui e tenta trabalhar, e esse é o trabalho, harmonizar, fazer uma ponte entre quem chega e quem recebe. Isso é fundamental para a integração. Exatamente. Você está ouvindo o Olhar de Lá e de Cá, o seu programa de todas as manhãs de domingo aqui na Rádio 1, 97,5 FM, diretamente de Braga, Portugal. Eu sou Alexandra Gomide, junto com Rui Alexandre, ficaremos com vocês até às 10. Hoje para falarmos sobre o termo integração. E se você não se encontra aqui na região norte do país, não tem problema nenhum. Pode acompanhar sim o programa para saber como é que é essa questão da integração através do streaming da Rádio Universitária em rum.pt. Você pode nos acompanhar também aos sábados no nosso suplemento quinzenal Olhar Brasileiro, que sai dentro do Diário do Minho, a intercalar com o nosso programa de entrevistas Chá e Prosa com Alexandra Gomide, que é exibido às 17 horas de Portugal na DMTV e às 17 horas do Brasil no YouTube Olhar Brasileiro em Portugal. Vamos agora ao nosso intervalo musical, voltamos logo a seguir. Estás a ouvir o Olhar de Lá e de Cá, o seu programa de todas as manhãs de domingo aqui na Rádio 1 97,5 FM, diretamente de Braga. Eu sou Alexandra Gomide, junto com Rui Alexandre, ficaremos com vocês juntinhos até às 10, para ouvirmos muita informação e música brasileira de qualidade. E para aqueles que não se encontram na região norte do país, ou estejam num fuso horário diferente, né? E para aqueles que se encontram na região norte, e para aqueles que não se encontram na região norte do país, podem acompanhar o programa em direto através do streaming da Rádio Rum em rum.pt. E caso esteja num fuso horário diferente, ou não possa acompanhar o programa, tenha perdido o programa, pode acompanhar os podcasts gravados no portal da Rádio Universitária em rum.pt. No bloco anterior, falamos um pouquinho, tentamos desmistificar o conceito da palavra integração, do sentido e da palavra, né? Integração. Agora, nesse bloco, a gente vai tratar um pouquinho dos caminhos práticos para a integração no dia a dia. Mas antes, Rui, eu acho até que para a gente concluir o bloco anterior, nós falamos muito do conceito em si, mas é importante a gente chamar a atenção para os mitos, né? É muito comum ouvir que basta trabalhar ou estar legalizado para estar integrado. Mas será que isso basta? Não, eu acho que esse é o grande pulo do gato para quem quer uma imigração tranquila, né? Ser bem aceito pela sociedade, que é o seguinte, né? Eu saio do meu país, integrar lá não basta estar simplesmente presencialmente no outro país. Isso é chegar e ocupar. Integrar-se é você ser percebido como mais um, como parte daquela sociedade, né? Sem ser aquele estranho, aquele corpo estranho na sociedade. E você também não se sentir um corpo estranho. É você sentir que está à vontade, que está em casa, né? Aí você conseguiu essa integração, né? Você trazer para isso não significa dizer que eu vou deixar de ser brasileiro e passar a ser português. Isso não é isso, integração. Isso não existe, isso nunca vai existir. E nem é o desejável. Né? Você não vai abrir mão da sua essência, da sua identidade. O que você vai fazer é adaptar essa sua identidade, essa sua essência, ao local. Essa nova realidade. Essa nova realidade. Significa dizer que você vai começar a agir de acordo com os padrões daquela sociedade, conforme é solicitado por aquela sociedade. Você vai começar a respeitar aquela sociedade, não dizendo que existe uma melhor ou pior, uma mais certa ou mais errada, mas é aquela forma de ser daquela sociedade. Existe a forma de ser do brasileiro, existe a forma de ser do português. Bom, existem coisas da forma de ser do brasileiro que são aceitáveis e outras que não são aceitáveis. A integração passa por essa percepção, em que você percebe que isso podia no Brasil, não pode aqui. Aqui isso não é adequado. Não é adequado. Né? Isso eu fazia no Brasil, aqui eu não posso fazer. Que é a mesma coisa que você faria no Brasil, por exemplo. Você vai à praia, você não vai de terno e gravata.
Porque fica parecendo assim, tem que agir sempre de uma forma correta. Não. Você vai a um restaurante à noite, você não vai de biquíni, entendeu? Você não vai de roupa, fato de banho, como se diz aqui. Então, assim, existem comportamentos adequados aqui que você tem que, à medida que você está convivendo com a sociedade portuguesa, se adaptar a ela. Não quer dizer que eu vou deixar de, agora eu vou ter que ser português. Não, não é isso. Mas respeitar que existem alguns comportamentos aqui que tem que ser seguidos. E a gente vive isso, a gente trouxer isso para o nosso país, trouxer lá para o Brasil, a gente vive isso, igual você colocou, né, nos ambientes, mas até nas regiões. Por exemplo, no Rio de Janeiro é uma cidade litorânea, então é comum as pessoas andarem na rua de chinelo havaiana. Em Belo Horizonte, em Minas Gerais, você não vai ver as pessoas caminhando na rua de chinela havaiana. Isso, inclusive, passa um aspecto negativo em Minas Gerais. Por quê? Lá não tem praia, as pessoas não têm o hábito de andar de chinela havaiana, exceto em casa. Então, olha, isso a gente já vivencia dentro do próprio país e da mesma região, hein? Porque tanto Minas Gerais quanto o Rio de Janeiro é da região sudeste. Exato. E já existem essas diferenças. Imagina isso quando você vai para o outro, atravessa o Atlântico. É só ver, por exemplo, a forma de se vestir do Belo Horizontino para ir num teatro e a forma do carioca se vestir para ir ao teatro. Não estou falando assim daquelas peças, vai assistir uma ópera que já tem todo um contexto diferente. Um contexto diferente. Mas eu vou assistir uma peça informal e tal. A informalidade é diferente nos diferente. estados. Então, isso também se replica aqui. E a gente tem que ter esse cuidado. Essa sutileza. Respeitar esse comportamento do outro. Eu não posso impor o meu comportamento. Mas eu ando assim porque eu tenho direito. Não é assim. Porque lá eu andava assim. Exatamente. Não, você não está lá. Na verdade, a integração ela é muito mais ampla. Ela envolve relações humanas, bem-estar emocional e também participação ativa na comunidade. Peraí. Bom, na verdade, se a gente for buscar mitos aqui, a gente fica... É um programa também só para desmistificar isso aí, né? Exatamente. É um tema muito complexo. Agora pensando um pouquinho nesses caminhos práticos, a gente sabe que mesmo os brasileiros que vêm para Portugal precisam também se adaptar ao português europeu, igual a gente falou, a questão da língua. Há expressões, sotaques e até ritmos diferentes. Exatamente. O ritmo na fala é diferente, a gente percebe isso nitidamente. Muito cuidado, porque isso também muda aqui em regiões de Portugal para Portugal. Pois é, isso que eu estou falando, se dentro do próprio país existem essas diferenças, imagina isso num contexto de um oceano separando. Tem que buscar, hoje tem a internet, hoje tem informação, tá à palma da mão de quem quiser, buscar saber o que são, já tem até listas de palavras, né, que devem ser evitadas por brasileiros, né, e vice-versa, né, a gente tem um exemplo clássico, né, rapariga é um termo normal aqui. Aí você vai num restaurante, o funcionário lá do restaurante vai lá e fala assim, o que a rapariga vai querer? Uma brasileira pode se sentir ofendida. Se for do Nordeste, dependendo da região do Nordeste, isso é um insulto muito grave, né? Se for lá em Belo Horizonte, a pessoa vai entender com mais facilidade. Capaz a gente rir, né? Vai se sentir. Mas no Nordeste é capaz de puxar uma peixeira e partir para cima. Rapariga, não é assim que funciona. Então tem que ter esse cuidado de buscar essa informação, né, do idioma, das particularidades e principalmente dessas diferenças que podem causar atritos. Exato. E às vezes as duas partes estão certas, né? Elas estão erradas na reação. Exato. Mas na sensação, no sentimento, tá normal, porque cada uma tem uma interpretação dentro da sua naturalidade, né? Outro ponto é participar de eventos, né, Rui? Eventos locais, em espaços comunitários. Isso é fundamental. Festas locais, feiras, eventos culturais, fazer voluntariado para poder entender os conceitos, entender a forma de ser e de trabalhar e de agir do português.
grupos, né, participar de grupos locais e não só de grupos de brasileiros. É aquilo que a gente falou, é importante a gente preservar a nossa identidade, conviver com brasileiros é importante, emocionalmente principalmente, mas não pode ser só isso. Eu não posso me fechar num gueto. Eu preciso me inserir na comunidade local. E a melhor maneira de se inserir é nessas ações comunitárias. Se você quer ser aceito pela comunidade local, você tem que começar a agir como a sociedade local e interagir com essa sociedade. Quem faz isso muito bem é o português. Lá no Brasil, existem as associações portuguesas, clubes portugueses, associações de moradores. E são fortes, né? São fortes, muito bem estruturadas. Estruturadas, mas o português está bem integrado. Porque ele participa das ações brasileiras, da sociedade brasileira, ele convive com os brasileiros, ele não convive só com os portugueses. Ele tem lá os encontros deles, né? Que são eventuais. Eventuais, ou às vezes ao fim de semana, eles vão, se reúnem e tal. Mas eles participam da vida social do brasileiro. Né? O exemplo disso do português, e é por isso que eles se integram tão bem lá no Brasil, é que eles vão lá, buscam, eles estão entre eles comem o bacalhau deles lá, eles gostam da culinária, mas eles estão lá e participam da vida do brasileiro, consomem os produtos brasileiros, né, que é um outro erro que a pessoa acha que tem que vir aqui para Portugal e só... Procurar um supermercado brasileiro. Procurar um supermercado brasileiro e só comer aquilo que o brasileiro fazia lá na terra dele. Tem que experimentar aqui a culinária portuguesa, os rojões, não é? A pica no chão, tem que inserir, vivenciar esse lado que tem Portugal a oferecer para o imigrante. Exatamente. Eu costumo, por exemplo, é muito comum a gente ver o imigrante chegar, por exemplo, o brasileiro chega e quer procurar uma manicure. Alguém tem uma manicure brasileira para me indicar? Alguém tem não sei o que brasileiro para me indicar? Isso é um péssimo caminho para quem pensa em se integrar, para quem quer se integrar, né? Porque, no Brasil faz a cutícula mais fundinha, estou acostumada, mas aqui não faz. Então, que tal começar a entender esse outro lado? Por que não faz? Como que eu vou conviver com isso? Porque você ficar aqui tentando encontrar as coisas que você vivia na totalidade lá no Brasil, vai trazer um sentimento de frustração muito grande. Né? E acaba te isolando dentro da comunidade brasileira, o que é péssimo para a sua integração. A gente vê isso em outros países da Europa, né? Como que essas sociedades que não se integram, elas se fecham na bolha delas. Né? O tanto que isso causa... São problemas, questões sociais seríssimas. Sociais seríssimas, porque essas pessoas se sentem mal dentro daquele país. As pessoas do país sentem mal aquela presença ali, quer dizer, cria um atrito que não é bom nem para quem está chegando e nem para quem está recebendo. Essa é que é a questão. Isso é ruim para ambos, entendeu? Então, a integração, isso tem que ser colocado nessa forma, e você deixou bem claro isso no começo, numa via de mão dupla. A sociedade também tem que oferecer oportunidades, ela não pode se fechar ao imigrante, ela tem que oferecer oportunidades de integração. Isso passa por oportunidades de trabalho, por receber bem um vizinho. Chega um imigrante, vai lá, né? Eu sei que isso aqui não é comum. Nas aldeias é bem comum. Nas aldeias é bem comum. Leva lá um bolinho, leva lá uma laranja que eles escolheram na hortinha deles e tal. Então, assim, numa cidade grande isso já não é tão comum, mas pelo menos um cumprimentar quando passa um vizinho, né, tratar bem, deixar em aberto que a pessoa ela é bem-vinda e não deixar aquela coisa do tipo, né, você vem aqui para tirar o nosso emprego, essas coisas que na verdade é um mito que não condiz com a realidade. Exatamente. Ter uma rede brasileira é importante, claro, igual a gente colocou. Mas se abrir para conhecer portugueses vai fazer toda a diferença. E nesse sentido, para os imigrantes que têm filhos em escola, na educação,
a escola tem um papel fundamental na viabilidade dessa integração, né? A integração passando pela família, passando pelos filhos, ela é muito mais fácil, porque geralmente os jovens, as crianças, elas têm uma capacidade... Eles se integram muito mais rápido. De se integrar com muito mais facilidade, de aceitar o outro com muito mais facilidade. Né? Então, participa da vida da sua criança lá, olha, tem uma festinha, vá, participe lá nessa festinha, converse com os pais dessas outras crianças, faça amizade com os pais desses seus, né, dessas crianças. É um caminho que você tem para poder se sentir bem-vindo a essa nova sociedade. Né? Participa da vida ativa dessa sociedade. Este é o Olhar de Lá e de Cá, o seu programa de todas as manhãs de domingo aqui na Rádio RUM 97,5 FM. Eu sou Alexandre Gomide, junto com Rui Alexandre, estaremos com vocês até às 10. Vamos agora para o nosso intervalo musical, voltaremos logo a seguir. Não saia daí! Estamos de volta com Olhar de Lá e de Cá, transmitido pela RUM 97,5, diretamente de Braga, Portugal. Aqueles que não se encontram aqui na região norte do país podem acompanhar o programa em direto através do streaming da Rádio RUM em rum.pt. E para os que perderam algum programa ou estão num fuso horário que não seja adequado para ouvir em direto, pode acompanhar os programas que ficam gravados no streaming da Rádio Universitária em rum.pt. Você pode nos acompanhar também aos sábados no nosso suplemento quinzenal Olhar Brasileiro, que sai dentro do Diário do Minho, a intercalar com o nosso programa de entrevistas Chá e Prosa com Alexandra Gomide, que é exibido às 17 horas de Portugal na DMTV e às 17 horas do Brasil no YouTube Olhar Brasileiro em Portugal. No nosso programa Olhar de Lá e de Cá de hoje, estamos a falar sobre integração. Nesse bloco agora vamos tratar dos desafios reais nesse caminho. Eu acho que a gente pode começar a falar, Rui, sobre das barreiras no mercado de trabalho. Eu acho que vamos pelo aquilo que acontece primeiro, documentação. Não, isso aí, pelo amor de Deus. Pronto, já começa aí. Eu acho que hoje, né, o mercado de trabalho é uma coisa fundamental, mas antes do mercado de trabalho, bem as burocracias, né? Burocracia. E os sistemas que são completamente diferentes. E lembrar que nós estamos vivendo uma situação meio tumultuada, de transição de sistema, transição de leis. Então, ninguém ainda tem muita certeza do que está valendo, do que não está valendo, do que vai acontecer. Então, hoje o imigrante, aquele brasileiro que está pensando em vir para Portugal, tem que pensar com muito cuidado essa documentação. Trazer tudo e mais alguma coisa que tiver. Procurar que essa documentação ela esteja dentro daquilo que é necessário, por exemplo, se tem que estar apostilado, se tem que ser original, se ela tem validade de 3 meses, 6 meses, 1 ano, porque às vezes a pessoa tirou, não, eu tenho isso aqui, fez com antecedência, porque eu sou uma pessoa precavida, só que ela vale 6 meses. E aí na hora que chega aqui, vai fazer uma entrevista lá na AIMA para poder pegar o título. A documentação está vencida. A documentação está vencida. Isso, na verdade, volta àquilo que a gente já falou nos blocos anteriores aí. Estar sempre bem informado e informação segura nos órgãos oficiais e principalmente atualizadas. E nos dias de hoje, gente, eu diria que atualizada significa semana por semana. Exatamente. Se envolve documentação, se você ouviu falar alguma coisa do mês passado, procura saber se não saiu nada novo a respeito sobre aquela documentação. Porque, como está tendo esses ajustes, novas medidas estão sendo implementadas, muita coisa que valia já não vale mais. E às vezes a pessoa vem com a informação que um primo, que um parente, que um irmão, que um amigo passou do que ele fez. Isso não funciona, não vai funcionar aqui. Porque provavelmente, se esse seu amigo, se esse seu parente já está aqui há mais de 1 mês, ele viveu um processo completamente diferente do processo que você vai enfrentar
daqui para frente. Isso é importantíssimo. Levar em consideração que essa documentação, ainda que ela esteja toda certa, não é a garantia de que o processo vá ser um sucesso, e mais, ainda que ele vá ser um sucesso, que ele vai demorar. Exatamente. Então, quando eu venho preocupado com essa documentação, e isso tem um impacto, né, no mercado de trabalho depois, eu tenho que lembrar que eu vou chegar. Vai decorrer um tempo dessa burocracia para ela estar toda atualizada para que eu possa me inserir no mercado de trabalho. Então, está preparado para isso. E lembrar o seguinte, cuidado com aquilo que é a documentação que é aceita no Brasil e chegar aqui e descobrir que não é assim que funciona, né? A gente viu muitos casos, hoje é menos, mas era muito comum a pessoa chegar, por exemplo, só com o diploma do curso superior. Exato. E não trazer o do ensino médio lá no Brasil, chamamos de ensino médio, aqui seria o secundário. O secundário, E aqui ele tem uma importância, vai te facilitar a sua vida de uma forma absurda. Existem posições, né, que vão te pedir especificamente o diploma de ensino médio. Porque dentro desses desafios, dessas barreiras, tem a validação do diploma, e ela é demorada. Então, a sua certificação do ensino médio, do secundário, vai poder te ajudar a aguardar essa validação. Porque tem a validação do diploma, tem o reconhecimento da experiência profissional, tem o acesso a oportunidades e formas, né? Lembrar que esse reconhecimento, muitas vezes, não ocorrerá. E tá disposto a enfrentar isso. Entender que algumas formações no Brasil não são reconhecidas aqui. E mais, algumas experiências do Brasil não serão validadas aqui também. Quer dizer, aquilo que eu era um grande nome, eu vou querer começar por cima como eu começaria no Brasil. Eu trabalhava na empresa tal, que é super conhecida lá no Brasil, aqui eles nunca ouviram falar. Nunca ouvi falar nessa empresa. Né? Às vezes nem era conhecido no Brasil, era conhecido lá na sua região. Exatamente. Mas se você saísse para outra região, aconteceria a mesma coisa, você tem que lembrar disso. Exato. Venham para cá, você tem 15 anos que trabalhou com isso em tal local, que bom. Aqui você vai começar primeiro, a gente vai ver se você realmente serve, até porque a atuação profissional no Brasil, ela é diferente da atuação profissional aqui. Né? As necessidades, as qualificações que eram usadas no Brasil, em muitos casos, são diferentes aqui em Portugal. Exatamente. Então, muitas vezes, aquele conhecimento que você acha que é muito bom, aqui não tem utilidade. E, no entanto, outros conhecimentos que aqui são fundamentais, lá no Brasil não precisava. Quer um exemplo prático disso? Inglês. No Brasil, como a gente é um país continental, distante de outras nações, principalmente as que falam inglês, né? A mais próxima que nós temos é o quê? Ali na Guiana, que não tem uma relevância do Brasil. Nós não temos praticamente nenhum contato comercial com a Guiana, né, com o Suriname. O mais próximo é Estados Unidos. Uhum. Então, assim, o contato do brasileiro com o inglês é pequeno. Assim, por mais que esteja internacionalizado, a menos que você trabalhe numa multinacional, você não vai precisar do inglês no seu trabalho. Não vai fazer falta nenhuma. Você passa uma carreira inteira no Brasil sem precisar do inglês. Uhum. Aqui é muito complicado. Se você não tiver. Porque você tem que extrapolar as fronteiras de Portugal. Exatamente. E o que mais tem aqui é essa mobilidade, ainda mais na União Europeia. Né? Uhum. Então você vai ter ucranianos, você vai ter espanhóis, você vai ter franceses, você vai ter alemães, todos aqui muito próximos. Uhum. E você vai estar muito próximo desses países também. Exato. Então aqui o inglês, por exemplo, é fundamental para quase todas as profissões, coisa que no Brasil não é necessária. Na verdade, aqui o diferencial vai ser uma terceira língua, não uma segunda. Né? O inglês é um pré-requisito. Exatamente. Um terceiro idioma é um diferencial. Exatamente. Outro ponto também que é importante ressaltar é o preconceito e os estereótipos. Infelizmente, ainda existem olhares enviesados sobre o imigrante, principalmente nos dias atuais, a gente tem percebido isso muito forte. E isso afeta diretamente a sensação de pertencimento, que é fundamental para a integração. Exatamente. Aqui em Portugal nós temos esse problema mundial, né? Esse problema da xenofobia, né? Existe muita coisa nas mídias que está casando. Como houve uma migração muito forte, massiva e descontrolada, a toda ação existe uma reação. Exato.
quanto mais forte a ação, mais forte a reação. É natural. Não estou falando que está certo ou que está errado. Estou falando que é natural que haja essa reação. Então, em todos os países do mundo, no próprio Brasil, né, quando houve aquela enxurrada de venezuelanos chegando lá, houve uma reação. Isso é natural, normal. Né? O que não é natural é aceitar isso de forma passiva. Isso não. Então, Portugal tem um problema maior ainda. Além dessa questão que é mundial, é que Portugal nunca esteve nessa situação de receber massivamente imigrantes. Pelo contrário. Então, eles não têm ainda essas ferramentas culturais de lidar com esse imigrante que chegou. Entendeu? Então, aqui tem que ter muito cuidado ao chegar e primeiro entender que essa reação é uma reação normal, que é uma reação que a gente tem que entender o porquê dela. Não é? E não partir para agressão, partir para se sentir para ofensa. Muito pelo contrário, é entender, ver o que saber separar também, né? As pessoas que são realmente pessoas que não aceitam o imigrante ou aquelas que são simplesmente se sentindo incomodadas num primeiro momento porque isso causou estranhamento, não é? Então, assim, existem aquelas pessoas que são mau caráter, que são pessoas que vão existir no mundo todo. Que existem no mundo todo, no Brasil também existem. Então eu falo, ser humano é ser humano. Em qualquer lugar do mundo. Existe o racista no Brasil, existe o xenófobo no Brasil, existe em qualquer lugar do mundo. Exato. Isso está fora. Isso não entra na nossa conversa, não se discute. Agora, existem aquelas pessoas que estão num momento de estranhamento. E de incômodo. E a gente tem que entender o porquê disso e entender que elas têm razão. Porque, na verdade, Portugal não estava preparado para essas portas abertas. Exato. Abriram as portas, mas não se prepararam para receber. Então, isso impactou no sistema de saúde, na morada, né? Impactou nas escolas. E a morada é um negócio interessante, que acho que é o exemplo melhor para a gente lidar com isso. O que acontece? Portugal não tem moradia nem para os portugueses hoje em dia. Os portugueses estão com dificuldade de achar um local para morar. Porque está caro. Ou porque está caro ou porque realmente não tem o imóvel. Não tem. Eu costumo analisar de maneira que essa falta de imóveis não é porque não tem casa suficiente para as pessoas. Por quê? Porque Portugal, há 10 anos atrás, 20 anos atrás, tinha uma população maior do que tem hoje. Ou seja, existiam, foram destruídas. Não se construíram muitas, mas as poucas que se construíram acolhiam as pessoas. As que já existiam já acolhiam, que quando nós chegamos aqui há 10 anos atrás, existia moradia para todo mundo. Sobrava, né? Sobrava. A população não cresceu. Ou seja, há um fenômeno aí que não tem a ver com a imigração. Tem uma conta que não fecha. Então, não é um fenômeno da imigração, só que essas pessoas mal intencionadas, que não querem o imigrante aqui, pessoas que são xenófobas mesmo, pessoas que são preconceituosas mesmo, existem, vão usar a desculpa da falta de moradia e vão achar quem? O responsável? O imigrante. Sendo que essa não é uma realidade. Claro, impactou de uma certa forma, mas não é a realidade. Não é a única causa, e nem a principal causa. Dizem alguns estudos que a principal causa é o turismo. Exato. Ou seja, moradias que estavam disponíveis para alojamento local, para aluguel, para renda, como se diz aqui, elas passaram a ser disputadas por turistas, não é? A pessoa, o dono da moradia, ele ganha mais. Eu ganho mais alugando para turista, porque eu ganho por semana e cobro mais caro por semana, e eu cobro por quarto, eu não cobro pela casa em si. Exatamente. Então, muito dessas moradias, realmente, elas foram deslocadas. E isso não tem nada a ver com a imigração. Com a imigração. Nada a ver, exatamente. Um outro ponto que é desafiador também é a solidão em saúde emocional, que passa pelo isolamento, a falta de apoio familiar, as culpas e pressões internas, né, que a própria pessoa vive. Exatamente. É aquela pessoa que veio emocionalmente, psicologicamente despreparada. Acessível, né? Despreparada. Né? Nesse caso, e vou te falar, não é exceção. Não é exceção. É muito comum, né, as pessoas se sentirem assim
e partirem para culpar o outro pela sua não aceitação. Quer dizer, ela não se abre para a sociedade. A sociedade olha e fala assim, mas a melhor defesa é o ataque, né? Aquele brasileiro... Não vou assumir que eu não estou preparada, é mais fácil culpar alguém. Aquele brasileiro veio, não quis se integrar, não procurou, não se abriu para a sociedade, quer viver no mundo dele lá como se estivesse no Brasil, então ele que viva lá no mundo dele. Aí a pessoa se sente isolada, e aí vai culpar, mas eu não fui bem acolhida, eu não fui bem... Mas você abriu para esse acolhimento, né? Para isso, né, a sugestão que a gente tem é procurar ajuda profissional, procurar um grupo de apoio. Não é se isolar numa bolha, mas procurar um grupo de apoio. Que aqui no Norte a gente recomenda a Associação UAI. Principalmente. Que fazem atendimentos gratuitos. Exato, vai dar todo esse suporte e direcionamento. Porque tem ações, atividades em que coloca essas pessoas em contato com a sociedade. Exatamente. Ajuda esse processo de integração. Né? Tem grupos de encontro, grupos de dança, grupos de músicos, grupos de, sabe, e vai colocando junto em que estão brasileiros e portugueses, não só brasileiros. Exatamente. A UAI trabalha isso muito bem. E aí você tem que buscar aí na sua cidade, na sua região, né, se não estiver aqui no Norte, uma forma de entrar nesses grupos e participar desses grupos. Vai fazer um teatro, vai fazer Mas veja bem, buscar grupos integrados. Né? Não são guetos de brasileiros, não é encontrar grupos de brasileiros. Não é o pagode de fim de semana só de brasileiros. Isso não é integração, isso não te integra. Exatamente. Aliás, isso te exclui. Exatamente. É justamente o oposto. Agora, Rui, para a gente finalizar essa parte de desafios aqui, claro que existem vários outros que a gente poderia pontuar, outro ponto que eu acho importante a gente chamar a atenção dentro das burocracias e dos sistemas que são diferentes, por exemplo, serviços públicos, saúde, habitação, que tem um comportamento diferente do que a gente está acostumado, habituado lá no Brasil. Lembrando, Portugal é um país de dimensões pequenas, de oportunidades pequenas, de capacidade estrutural pequena, entendeu? Aí chega um grupo de pessoas que estão entrando para inserir esse sistema. Nesse sistema. E isso causa um impacto, isso demanda para os órgãos, né, as instituições, um tempo de se acomodar, de se preparar. Claro. Né? Existem treinamentos. Você não contrata uma pessoa e no dia seguinte ela está pronta para receber. Ela tem que preparar esse funcionário para exercer aquela função. Então isso demanda um tempo. Aqui em Braga tem uma situação, talvez para o imigrante que chegue hoje ainda sinta um certo desconforto, porque não tem noção do tanto que a coisa já melhorou e já evoluiu. Por exemplo, para nós que chegamos há 10 anos atrás, as instituições, por exemplo, as finanças, a segurança social, as pessoas que trabalhavam nesses órgãos não estavam preparadas para a quantidade de imigrantes que chegou. Muitas vezes eles não sabiam nem o que fazer com a gente, lembra? Eles não tinham nem a capacidade, a flexibilidade que hoje eles têm. Eles não sabiam o que fazer. Hoje a gente vê, aqui, pelo menos aqui em Braga principalmente, eles tiram de letra. Já chegou um brasileiro... Já sabe exatamente onde você está errando. Já sabe onde está seu erro, eles mesmo já te sinalizam. Quer dizer, tem que ter tempo de maturação. Já entendem que antes eram irredutíveis e inflexíveis. Hoje eles já entendem que eu sei que você fez isso, que está errado e tudo, então, por favor, vá lá e corrija. Porque antes não, pum. E uma coisa que eu percebo, quando a gente chegou aqui, eles já esperavam, quando você chegava, era imigrante que estava chegando no país, eles já esperavam que você estivesse ilegal, estivesse sem a documentação. Né? Porque era o perfil de imigração que eles estavam acostumados a lidar. E de repente eles começaram a lidar com uma grande comunidade brasileira chegando toda legalizada, com vistos que muitas vezes eles nem sabiam como lidar com aquilo. Então, assim, a gente que chegou há 10 anos atrás, a gente viveu esse impacto. Quem chega hoje, chega envolvendo vivendo os desafios atuais, né, que é a AIMA também correndo atrás do prejuízo aí, tentando solucionar um problema que está muito além das capacidades do país e que está realmente demandando um esforço muito grande, né, da própria instituição para tentar resolver.
mas chega com uma comunidade local muito mais preparada para lidar com esses desafios. Agora, deixar claro para o brasileiro que está chegando, não existe má vontade dos portugueses, ou da sociedade, né, de Portugal, ou do governo português. Não existe má vontade. As dificuldades que os imigrantes encontram aqui são as mesmas dificuldades que os próprios portugueses encontram aqui. Os problemas que os brasileiros encontram aqui são problemas da sociedade, não são problemas dos imigrantes. Exato. Isso tem que ficar muito claro, porque a gente fica achando assim, é porque eu sou brasileiro, né? Aí vai se vitimizar. Não é isso. Você pode lidar com situações que é porque você é brasileiro, mas claro, é importante essa sensibilidade de saber diferenciar. Falta trabalho? Falta trabalho. Para o português também. Para o português também. Falta vaga na escola? Está faltando para o português também. Falta moradia? Falta para o português também. Exatamente. Eu não tenho médico de família até hoje. O português também não tem. O português também. Muitos portugueses também não têm. Exatamente. Então, assim, não é uma questão de preconceito contra o imigrante. Questão estrutural, o país está passando por uma transformação que ele tem que se adaptar, ele não estava preparado, isso para mim está muito claro. Não estava preparado para esse fluxo migratório. Com certeza não. Entendeu? Está tentando se organizar e se preparar, não é? Tanto com no nível governamental quanto no nível social, né? A sociedade também está tentando se adaptar a isso. E a gente, como imigrante, aquele que está chegando, que está incomodando, tem que ter um pouco mais de boa vontade do que aquele que está recebendo. Essa é que é a questão. Exatamente, porque tem que ajudar nesse processo. Realmente tem que ajudar nesse processo. Eles não têm a obrigação, não é que não tem a obrigação. Está sendo um momento de aprendizagem para eles também, de adaptação. Eles também estão lidando pela primeira vez com esse fluxo enorme de imigrantes. Então, da mesma forma que eles estão aprendendo a lidar com isso, o imigrante pode ajudá-los nesse sentido, sendo um pouco também mais compreensível. Né? É só entender que é o seguinte, não é porque é imigrante. É porque o sistema está assim. Está assim para todo mundo. Exatamente. Para o imigrante, claro, é um pouco mais complicado, mas está assim para todo mundo. Para o português também. Você está ouvindo o Olhar de Lá e de Cá, o seu programa de todas as manhãs de domingo aqui na Rádio 1 97,5 FM. Vamos agora para o nosso intervalo musical, voltamos logo a seguir. Estás a ouvir o Olhar de Lá e de Cá, o seu programa de todas as manhãs de domingo aqui na Rádio 1 97,5 FM. Eu sou Alexandra Gomide, junto com Rui Alexandre, ficaremos com vocês até às 10 para ouvirmos muita informação e música brasileira de qualidade. Eu esqueci de colocar para gravar. Ainda bem que você olhou. Porque eu tô virada pra cá, tá vendo? Isso muda, Estás a ouvir o Olhar de Lá e de Cá, o seu programa de todas as manhãs de domingo aqui na Rádio 1 97,5 FM. Eu sou Alexandra Gomide e junto com Rui Alexandre ficaremos com vocês até às 10 para ouvirmos muita informação e música brasileira de qualidade. E se você não se encontra aqui na região norte do país, não tem problema, pode acompanhar o programa em direto através do streaming da Rádio Universitária em 1.pt. Você pode nos acompanhar também aos sábados no nosso suplemento quinzenal Olhar Brasileiro, que sai no Diário do Minho, a intercalar com o nosso programa de entrevistas Chá e Prosa com Alexandra Gomide, que é exibido às 17 horas de Portugal na DMTV e às 17 horas do Brasil no YouTube Olhar Brasileiro em Portugal. Das mídias. E se você precisa de mais informação de qualidade, como falamos, né, com credibilidade, atualizada, entre nas mídias da Alexandra Gomide no Instagram, Alexandra Gomide Portugal no Facebook. E aí tem as mídias também, pode encontrar tudo isso lá no portal da Associação UAI, no portal do Olhar Brasileiro. Tem lá toda a informação que você precisa para viver bem. Para se integrar, né? Ser bem integrado aqui em Portugal. Exato. E por falar em integração, esse é o nosso tema do programa de hoje. Nos blocos anteriores já falamos dos mitos, dos desafios e de sugestões práticas. Mas a gente tem que pensar o seguinte, Rui, fortalecer a integração passa por caminhos comunitários e pessoais.
E para isso é fundamental conhecer seus direitos e deveres. Exatamente, conhecer as leis, né? As leis locais. Não adianta falar assim, mas lá no Brasil podia. No Brasil podia, aqui não pode. E não tem discussão. E não tem discussão. Né? Você tinha o hábito de ir no clube lá, colocar um som alto e todo mundo achava normal, ir à praia e todo mundo escutando música. Aqui não. Você vai entrar lá, vai chegar lá. Vai pôr seu fone de ouvido. Vai pôr seu fone, pode escutar a música se você quiser. Põe o fone de ouvido e escuta lá. Né? Tá todo mundo lá no mesmo local, no mesmo ambiente, um silêncio. E ficam todos felizes. E todos felizes. Dá para se adaptar. Você não vai deixar de escutar a sua música. Põe o fone de ouvido. Por que o outro é obrigado a escutar a música que você quer? Não vai existir isso. Dentro da sua casa, dentro do seu apartamento. A música é para você, não é para o seu vizinho. Lembrar que aqui essa questão de apartamento é complicada. Lá no Brasil as pessoas são um pouco mais tolerantes. Aqui não. Aqui o barulho. Tem horário para terminar o barulho. E no Brasil tem regras também para tudo isso. Tem. Tudo isso. Só que o Brasil tem uma tolerância maior, porque o Brasil já é naturalmente um país mais barulhento. Exatamente. Então a gente está mais habituado ao barulho. E os nossos horários são um pouquinho mais extensos, né? Aqui as coisas ficam mais silenciosas, mais cedo. O inverno puxa muito isso também. Puxa muito isso. É simplesmente a questão de se adaptar. Né? E perceber que você está incomodando e cortar, não custa nada isso. Evitar esses incômodos com o seu vizinho. Evitar atritos. Evitar atritos, exatamente. Esse é um ponto importantíssimo para você se integrar bem. O ideal, procure, né, se informar das leis. Né? Se você não quer ler juridiquês, procure grupos de apoio, as associações, procure saber o que pode, o que não pode. Converse com o seu vizinho para saber como é que funciona naquela localidade, horários de, por exemplo, colocar o lixo para fora, tem tudo isso. Descarte de óleo, nós já falamos tanto disso, né, Rui? A gente sempre teve essa preocupação em nos informar e informar as pessoas. Mesmo antes da gente ter todo esse canal de comunicação que nós temos hoje, há 10 anos atrás a gente já tinha essa preocupação, né? De como que você vai descartar, por exemplo, uma cama velha, né? No Brasil você jogava na rua de qualquer jeito, aqui não, aqui tem um horário para você colocar. Né, eles vão passar, vai recolher, entendeu? Mas tem todo um procedimento. Tem os procedimentos. Tem que ser colocado no dia anterior, até 10 horas da noite. Tem que ser comunicado. Tem que estar agendada, a recolha, e por aí vai. Então, essas coisas... Tem que se inteirar. Exatamente. Né? Antes de fazer o que você fazia no Brasil, procure entender se aquilo que você fazia no Brasil é feito aqui. Vai dirigir? Procurar saber quais são as leis de trânsito que são diferentes, né? Dirigir é tudo igual. Não. Existem leis, por exemplo, como é que eu viro num semáforo, né? No sinal, como dizemos em Minas Gerais, num semáforo à direita, se ele estiver vermelho, né? Se pode, se não pode, tem lugar que pode, tem lugar que não pode. O cuidado com faixa de pedestre, limites de velocidade, essas coisas todas que são diferenciadas das leis daqui para as leis que estão no Brasil. Né? Como é que funciona uma placa de pare aqui, que é um pouquinho diferente lá do Brasil. Isso tudo, a pessoa, antes de partir para... Né, vou sair dirigindo. É bom, inclusive, é isso mesmo. Começar a pesquisar isso, a estudar isso tudo antes de vir. Porque se perceber que não vai se adaptar a isso, já fica. Exatamente. Né? Eu não vou conseguir viver sem meu som alto na praia. Então, não é a praia de Portugal que você vai pegar. Muda. Se você não está bem onde você está, muda de cidade. Procura uma outra praia aí no Brasil. Mas aí no Brasil, né? Exatamente. Isso tudo facilita essa integração. E para isso, o papel das associações e grupos de apoio são fundamentais, né, Rui? E aqui nós podemos falar da Associação UAI, que é a Associação de União, Apoio e Integração à Comunidade Brasileira aqui no norte de Portugal, reconhecida pela AIMA desde 2021, na verdade, na época... Trabalha diretamente com a AIMA. Com a AIMA e com a integração. Exato. Com o Conselho Municipal, ou seja, diretamente com as autoridades locais, né, faz parte do Conselho Municipal da Integração e do Imigrante. Então, assim, é importante perceber esses acessos que vocês têm, que são acessos gratuitos. Os atendimentos da Associação UAI são todos gratuitos, justamente para você se integrar melhor, a gente poder conseguir direcionar. Temos atendimentos especializados, né, advogados, psicólogos,
profissionais da área financeira, da área imobiliária, da área nutricional, da área educacional. Tudo isso para orientar e lhe ajudar na questão da integração plena. Além das ações de integração mesmo, né? De colocar dos convívios, né? o brasileiro em contato com outros brasileiros e com portugueses. Isso é uma coisa que lá na Associação UAI assim, norma, é lei pra gente. Nenhuma das ações da UAI trabalham só com brasileiros, né? A gente sempre trabalha junto com os portugueses, porque a integração é aquilo que a gente falou, é uma via de mão dupla. Você jamais vai se integrar dentro de guetos brasileiros. E além da associação, você tem outros lugares. Você pode participe da igreja. Não vá na igreja só onde só tem brasileiro. Participe também nas igrejas em que os portugueses frequentam. É muito comum, onde tem um padre brasileiro, onde é que o brasileiro frequenta a missa. Se você decidiu viver aqui, se você está de passagem é uma coisa. Agora, se você decidiu viver aqui, procure perceber o modo de vida daqui e se adaptar a ele. E vai ser menos sofrido para você e menos incômodo para quem te recebe. Exato. Participe da associação de pais da sua escola, lá, né? Participe da vida ativa da escola, da sua, né? Ali onde você conhece os outros pais e acaba conhecendo outros portugueses. Participe de clubes, né? Aqui tem que eles chamam de ginásio, né? Que são academias para fazer a atividade. Converse com as pessoas, participe tem as piscinas públicas, tem os parques públicos, conheça pessoas. Se envolva com a comunidade local, né? E aquilo, voltando um pouco que a gente falou lá no primeiro bloco, e se envolver com a comunidade local não quer dizer que você precisa abrir mão da sua essência, do que você é, de ser brasileiro. Você não precisa deixar de ser brasileiro para estar integrado em Portugal. Você apenas precisa aprender a viver em Portugal. Traga a sua alegria brasileira, né? O português gosta, se diverte espontaneidade, com isso. O português gosta da nossa espontaneidade, da nossa alegria, do nosso sotaque. Eles amam não gostam da falta de respeito, da arrogância. Isso tem que tomar cuidado. Mas aí nem nós brasileiros gostamos. É por isso que nós estamos aqui, né? Aliás, eu não entendo quem chega aqui e tenta bater insistir em viver tudo que vivia lá. Porque se saiu de lá é porque alguma coisa não estava legal. Lá não estava bom, né? Exatamente. E aí quer trazer essa coisa ruim. Aí depois escuta, volta pra tua terra e não entende por que tá escutando. Exatamente. É mais ou menos isso. Não tá feliz aqui, vai ser feliz lá. Exatamente. Não é? Sim. Pronto. Infelizmente, acho que nosso programa chega ao final. Ainda teremos o nosso bloco musical. Mas o nosso assunto realmente encerra por aqui. Esperamos que o nosso programa de hoje tenha lançado luz sobre os desafios e as possibilidades de integração e que você que nos ouve saiba, integrar-se é um caminho que se constrói dia a dia com coragem, paciência e conexão, né? É a via dupla que eu falei lá no começo. Exatamente. Então, muito obrigada, caros ouvintes. Obrigada, Rui. Na próxima semana, no próximo domingo, estaremos aí novamente. Tenham todos uma ótima semana. Alexandra, foi um enorme prazer estar de volta aqui no Olhar de Lá e de Cá. Uma sensação gostosa de estar aqui nessa casa, na RUM. Que é sua, né? Na RUM. Que também é sua. Que nos acolhe tão bem. Falando aqui com os nossos ouvintes, falar um pouco da integração, da importância desse trabalho que é muito bonito da associação e da integração que é feito aqui em Braga. Deixar claro que Braga é uma cidade de portas abertas e que Portugal recebe bem as pessoas, né? E que esse estranhamento é algo passageiro, as pessoas vão estar... É o contexto atual que realmente... É um aprendizado para todo mundo. Exatamente. Né? Muito obrigado, caros ouvintes. Alexandra, foi um enorme prazer estar aqui com vocês, né? E deixo aqui uma mensagem para os nossos ouvintes, né? Que o bonito, né? O bom de ser um imigrante é que nós não somos só do lugar de onde nós somos, também um pouco daquilo que nós nos tornamos, né? Então não somos apenas do lugar onde viemos, mas sim do lugar onde estamos. Nós somos um pouco de cada um dos dois, né? A gente não deixa de ser brasileiro,
A gente não se torna português, a gente se torna brasileiro e português. E isso é uma riqueza que vale a pena, é um aprendizado, é um crescimento para o imigrante e é um crescimento para a comunidade que está aqui do outro lado. Exatamente, é uma riqueza, uma identidade que se expande. Tenham todos uma ótima semana e até domingo que vem.